Episódio 3. Sente só. No episódio passado, ouvimos relatos da Astrid Fontenelle, da Juliette, da Erika Hilton, da Tereza Cristina, do Thunderbird e da Tamara Klink, que contaram sobre momentos em que caíram na real e, a partir dali, passaram a enxergar mais sentido na vida e cuidar mais dela. Esse clique, que na minha história eu nomeei de epifania, pode ser o primeiro passo para uma mudança profunda em quem até então se encontrava derrubado ou sufocado por algum tipo de caos. E esse primeiro passo para sair daí não existe sem que a gente se disponha a sentir. A verdade é que muitas vezes a gente se recusa a entrar em contato com as emoções. Como se ignorá-las e seguir adiante seja a forma mais racional de lidar com os outros e as coisas, uma alternativa pragmática, adulta, o tal do engole o choro. Mas não é bem assim. A ciência e a psicologia já descortinaram uma compreensão muito mais profunda sobre como o sentir é capaz de afetar o nosso cérebro e como pode influenciar nossas escolhas lógicas de maneira positiva. Por exemplo, a gente sabe que os sentimentos são chaves poderosas para expressar nossa consciência, já que eles atuam como pistas para que o cérebro possa mapear como as experiências do mundo nos afetam. E a partir daí, seja possível decodificar direcionais importantes para a nossa sobrevivência. Funcionam mais ou menos assim. Vamos supor que você esteja caminhando sozinho por uma trilha desconhecida no meio de um bosque. E aí, aos poucos, começa a se dar conta de que seus pontos de referência parecem agora meio duvidosos. Ué, eu já não tinha passado por essa árvore? Chegando aqui, sigo pelo caminho à direita ou à esquerda? Ih, essas flores eu não tinha visto ainda. Ou tinha. Enquanto teu coração acelera, a respiração vai ficando ofegante. Pois é, você está perdido. Os barulhos de insetos começam a ficar mais altos enquanto o dia vai escurecendo. Aí, naturalmente, a tua mão começa a suar. E da testa ao dedinho do pé, todos os músculos do teu corpo parecem enrijecer. Esse conjunto de alterações corporais que culturalmente a gente aprendeu a nomear como uma emoção, o medo, é mapeado pelo nosso cérebro e traduzido em uma experiência subjetiva que nos alerta. Numa hora dessas, é preciso ser sagaz, pensar e agir rápido, se proteger. Esses direcionais, eles servem para nos ajudar a tomar a melhor decisão, ali, no ao vivo, e depois, como memória, para quando pintar outra situação parecida. Diferentemente do que a gente pode pensar, engolir o choro não ajuda a segurar as rédeas. Mas, por outro lado, permitir-se sentir e acessar essas sensações para que elas ganhem forma de uma emoção e deem vocabulário para o cérebro amadurecer nossa bagagem de ações, reações e experiências, isso sim. Da mesma maneira, com prazer, nojo, tristeza, alegria, ansiedade e até aromas e sabores diferentes. Sentir tudo isso não é apenas uma experiência, mas uma mensagem codificada sobre quem somos, qual o nosso estado atual e o que a gente precisa fazer para aproveitá-lo ou aprimorá-lo. O cérebro é muito proativo. O cérebro aprende muito rapidamente a partir da detecção de padrões, detecção do que é constante ou invariante, né, nos estímulos aos quais nós somos expostos repetidamente, né? Essa é a neurocientista Fabiana Carvalho, bacharel e mestre em bioquímica pela UFMG, onde se especializou em neuroquímica e processos de percepção e memória, e doutora em psicobiologia pela USP e University of Glasgow, na Escócia, onde utilizou neuroimagem para investigar como o cérebro humano percebe e prediz eventos a partir dos dados da experiência. Eu perguntei para ela sobre como nosso repertório de sentidos, quando nos permitimos sentir as coisas e acontecimentos ao redor, estimula o nosso cérebro a dar um sentido, para que assim saibamos como agir. Parece complexo, mas ela explica muito bem. Se eu colocar uma maçã
na frente de uma pessoa, se eu colocar uma maçã na sua frente, Fernanda, vai ser a primeira vez que você vê esta exata maçã. Você tem modelos internos maçãs, né? Você foi exposta a maçãs a vida toda. Então, a entrada sensorial, a estimulação sensorial proveniente da maçã só vai ser explicada. Ela não vai ser sentida ou percebida do zero, né? Essa maçã ela não vai ser processada do zero. O seu cérebro vai se perguntar, dado o que eu já sei do mundo, qual é a probabilidade desse objeto ser uma maçã? Se essa maçã que eu coloquei na sua frente for uma maçã clássica, né, a maçã vermelhinha, no formato que você já tem o hábito, né, que você conhece, a probabilidade é altíssima. Então, a gente tem que ter em mente que a pergunta que o cérebro se faz quando ele é estimulado, quando existe um input, uma entrada sensorial, com que isso se parece? O cérebro não se pergunta o que é isso. O que é isso é uma pergunta muito purista, né? O cérebro não está explorando, o cérebro está reconhecendo. Ele tenta buscar qual é o modelo interno que melhor explica essa sensação, né? Onde essa sensação se encaixa? Como eu categorizo isso a partir do que eu já sei, né? E isso coloca a percepção muito mais próxima da interpretação do que da sensação em si. O que o cérebro já sabe, o que é conhecido a priori, vai impactar e vai até determinar a maneira que a gente sente o mundo, a posteriori. Ou seja, o sentir não acontece do zero. Ele sempre se apoia no que a gente já viveu e já sabe. Pelo que a Fabiana explicou, o cérebro está o tempo todo interpretando, montando um quebra-cabeça entre novos estímulos e o repertório de experiências que já existe para a gente. Mas aí vem a questão. Se tudo que a gente percebe já está encaixotado em categorias prévias, nesses chamados modelos internos que os nossos neurônios definem, como é que faz para ser impactado por nuances, novidades, pequenas diferenças que poderiam expandir a nossa forma de sentir o mundo? O cérebro está sempre um passo à frente. E o cérebro preenche lacunas, né? O cérebro consegue ajustar a entrada sensorial para que ela se encaixe nesses modelos internos. Esses modelos internos, eles são muito importantes para a vida, né? Sem modelos internos, imagina, a gente não ia conseguir pisar no chão, né? A gente tem que ter a crença, a gente tem que ter o modelo interno de que o chão é duro o suficiente para aguentar o meu peso, né? Eles são muito introjetados, eles são muito inconscientes, né? Mas os modelos internos, eles trazem uma automatização para as nossas experiências, né? Basicamente, o cérebro não vai prestar atenção no que ele já sabe. Isso gasta energia. Mas a gente precisa forçar a atenção, o foco ao estímulo sensorial. Então, isso precisa ser forçado, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser exercitado. Que coisa interessante, olha só, quanto mais a gente sente, mais o cérebro cria sentido. E na prática, isso se transforma em consciência, para bem além da definição científica. Eu bati um papo com o psicólogo e filósofo Vitor Steenemann a respeito. Sente só. Vitor, tendemos a acreditar que quando a gente reflete e pondera até tomar uma decisão, a gente pode nos basear apenas na razão. No entanto, a ciência mostra que as emoções são fundamentais no nosso processo de fazer escolhas. Oi, Fernanda, obrigado por me convidar. Primeira coisa, apesar da minha formação não ser em neurociência, eu vejo isso o tempo todo porque existe inconsciente. Toda a nossa descrição do que é a razão é a descrição de uma lógica que a gente consegue enxergar nos nossos pensamentos. Mas tudo aquilo que está por baixo do que a gente percebe é muito mais definidor, muito mais importante. É como se a razão fosse só a ponta do iceberg. E todo o iceberg está debaixo
do ângulo de visão que a gente tem. Ali existem um monte de coisas, existem sentimentos, existem impulsos que a gente nem sabe que estão em nós, e eles interferem totalmente naquilo que a gente vai não só decidir, mas naquilo que a gente está pensando. Como é que a gente diferencia entre sentir algo genuíno ou ser influenciado por fatores externos, como a pressão social? Puxa, essa pergunta é muito boa, né? E eu acho que, em geral, você só consegue fazer essa distinção depois, tá? Mais ou menos é como se fosse o seguinte: se você for muito atento a você mesmo, você consegue com um intervalo de tempo pequeno. Mas o que acontece é que nós temos uma pressão muito grande para corresponder ao meio, tá? E essa pressão grande faz com que muitas vezes você tenha uma reação que está totalmente movida por ela, e ela acontece quase porque o seu ator interior está funcionando no teatro dele. Então, quando você é um bom ator, o teu personagem, ele sente coisas. E quando você está ali no palco, no seu personagem, você sente aquilo que o teu personagem está sentindo. Mas depois que você sai, acaba a peça, você diz, nossa, esse sentimento não tem nada a ver comigo. Mas assim, sem muito autoconhecimento, eu acho impossível fazer essa distinção. Aliás, tem um monte de gente que demora décadas para perceber que aquilo que está sentindo, aquilo que escolheu, aquilo que resolveu fazer, na verdade, não pertence a essa pessoa. É uma construção de um personagem que ela precisou criar. Você falou aí a palavra-chave dessa temporada, que é autoconhecimento. Eu não estou chamando ela de autoconhecimento, porque às vezes a gente fala essa palavra e muita gente pula fora, porque ela não diz nada de muito concreto. Como é que a gente acessa esse lugar? A gente já sabe que é importante, que a gente precisa se conhecer, né? Essa autenticidade da qual você está falando. Como é que a gente explica? Como é que você explica, Vitor, o que é autoconhecimento e por que ele é tão importante? Olha, eu também nem gosto da palavra, a gente usa ela porque é ela que ficou. Eu te responderia isso do seguinte jeito: é uma ilusão você achar que você se conhece. Então, a maneira de você chegar nessa história é pela outra ponta. É entender que, de todos os mistérios da tua vida, o maior mistério é você mesmo, tá? Você pode não saber exatamente por que aquela pessoa fez aquilo, por que aconteceu tal coisa na sua vida, mas nenhum desses mistérios ou desconhecimentos é tão grande quanto o desconhecimento e o mistério que você mesmo representa para você. Então, falar de autoconhecimento não é falar de alguma coisa que você tem, é falar de alguma coisa que você busca. Você tem que olhar para você mesmo como se você fosse uma pergunta e não uma resposta. Você tem que chegar para você e dizer, mas por que mesmo eu estou dizendo isso? De onde será que veio esse pensamento? Será que esse pensamento é meu? Será que eu sempre senti assim? Nossa, Vitor, muito obrigada pela aula. Isso muda completamente a forma como a gente entende o tal do autoconhecimento, não é? Em vez de uma verdade fixa, um exercício de questionamento constante. Porque é quando cai o pano da razão que emergem emoções, experiências e até expectativas que a gente foi criando, às vezes sem nem se dar conta. Se conhecer-se não é sobre encontrar respostas definitivas, mas sim esse processo contínuo de vivências, sentidos e sentimentos, quanto mais a gente tenta se definir, mais a gente se restringe e se afasta de quem a gente verdadeiramente é. Daí uma reflexão profunda sobre o que significa ser, existir e sentir-se no mundo. Nada por acaso. Além de terapeuta, o Vitor Steenemann também é formado em filosofia. E fica aqui o spoiler: ele ainda volta para falar muito ao longo dessa temporada. Agora, por mais que seja tão importante sentir, a real é que a gente tem se disposto a sentir cada vez menos, não é? Mas por que será? Eu chamei a terapeuta Maria Barreto para trocar uma ideia comigo sobre isso. Por que esse reconhecimento do desconforto e do que sentimos no nosso corpo é tão essencial, na tua opinião? Boa, bom.
Primeiro, muito, muito bom estar aqui. E a gente reconhecer, né, ouvindo essa sua pergunta, a primeira coisa que me vem é que a gente vive nessa sociedade imediatista, né, patriarcal, capitalista, que valoriza essa produção constante, assim, um mundo com pouco espaço e tempo, onde a gente vai desconectando de um fluxo de vida, de um ritmo, de um ciclo, e da pausa, né, entender que a pausa, ela é parte desse ciclo que leva a gente para fora, né, para a gente ir para fora, a gente tem que ir para dentro. Então, reconhecer esse desconforto que a gente está sentindo naquele momento é sobreviver ao presente. É como a gente está aqui agora, né, naquele momento, a gente ter noção E aí o que acontece? Muitas vezes a gente não vai para esse chamado do presente porque a gente, inconscientemente ou não, a gente tem um medo de ficar estancado naquela sensação e naquela emoção, né? E não necessariamente isso é verdadeiro. Então, por exemplo, quando uma emoção atravessa a gente, né? Então, você está falando dessa importância da gente criar intimidade com o que está pegando. Então, a gente está aqui, alguma coisa atravessa a gente, mas não, eu estou aqui gravando, eu preciso dar conta disso, não vou olhar para isso agora, né? Vamos usar aqui de exemplo em tempo real. Se eu não olho para isso, isso vai me atravessar de alguma forma. Né? Se eu consigo reconhecer que eu estou aqui, que o meu coração está batendo forte, que tem um movimento do meu corpo que talvez gere um desconforto no momento em que eu tenho que performar, eu estou fazendo isso comigo agora. Isso se integra. Então, a hora que eu reconheço o que está incomodando ou que esteja num julgamento de desarmônico, eu integro isso na minha presença. E agora eu consigo estar aqui com uma outra voz, com outro tom de voz, com uma outra tranquilidade, com mais presença no meu corpo, no meu próprio corpo. Porque o que eu acredito, né, Fernanda? Quando uma emoção atravessa a gente, ela quer só ser vista. Ela só quer ser reconhecida. E quando a gente leva a consciência do que o corpo está trazendo, ele tem essa habilidade de alquimizar. Então, olhar para o desconforto, para mim, é estar presente, poder aproveitar dessa potência que é o corpo, assim. É que eu acho que normalmente as pessoas, elas não valorizam esse olhar para o desconforto, porque ele pode aparentar uma insegurança, e ninguém quer se mostrar vulnerável e inseguro. Quando é tão bonito, né, você vê uma pessoa reconhecendo uma fragilidade, ou reconhecendo que está nervosa, que o coração está saindo pela boca, ou que está com medo, ou que está, mesmo ver uma pessoa, né, e fica assim nervosa, que não estava esperando, né, e reconhecer, é tão legal, né? É humano, né? É humano a gente sentir. O que acontece é que os nossos sentidos estão muito entupidos. Quando você vai plantar, você ara a terra, você cuida dela, você areja ela. E o nosso corpo não é diferente. Bom, a gente está falando aqui em maneiras de treinar essa percepção, né? Você acredita que o ato de sentir com mais presença pode transformar a relação que a gente tem com os nossos desafios e com o mundo todo ao nosso redor? 100%. 100%, porque quando a gente sai desse lugar de defesa do nosso ponto de vista egocentrado, né? Porque geralmente a gente entra numa relação querendo defender o nosso ponto de vista. E aí a gente bloqueia o fluxo. A gente tem que olhar para a luz e sombra, integrar, não dá para ficar fingindo que não tem desafio, né? E eles podem ser fluidos. Eu gosto muito de falar que, na verdade, me vem sempre isso, assim, a dor existe, mas o sofrimento não precisa existir. Né, o sofrimento é uma coisa que a gente cria. Então, se a gente vai ganhando potência juntas, de olhar para o nosso corpo, de respeitar essa natureza feminina, que é cíclica, né? E a gente vai trocando, se vulnerabilizando, também trocando experiências que deram certo. É isso. Isso que a Maria disse é que o sentir pode ser diferente da maneira como nomeamos o sentir. Uma dor só vira sofrimento se a nomeamos e a tratamos dessa maneira. Mas para isso é preciso olhar para si. Não há receita de bolo. A gente tem que habitar o próprio corpo para conseguir se aprofundar e entrar em contato com o que sente, verdadeiramente. Só então é possível dar sentido a tudo isso. Nos próximos episódios, a gente vai descer para o tático, para além de razões e porquês que motivam cada um a sentir o que sente e dar sentido a isso. O que há em comum entre as muitas práticas que compõem o cardápio que alimenta essa busca por autoconhecimento, de um jeito bem objetivo, fácil e capaz de nos fazer pessoas melhores, mais felizes e sem vergonha. Um beijo, até semana que vem.
Calebeo, O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio, Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.